10 fatos sobre Moisés que muitas pessoas desconhecem. 1. Moisés pediu a Deus que apagasse seu nome do livro da vida. O motivo por trás dessa declaração e o que podemos aprender com ela está relacionado com o episódio da adoração ao bezerro de ouro. A parábola do bezerro de ouro revela a natureza humana e a tendência das pessoas a se desviarem de seu compromisso com Deus. Curiosamente, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos de Deus, os israelitas estavam desobedecendo ao primeiro mandamento, que proíbe a adoração a outros deuses. Impacientes com a demora de Moisés, o povo decidiu criar um novo Deus para adorar. Para isso, fundiram suas joias de ouro e fizeram um bezerro de ouro. A impaciência do povo levou-os a procurar Arão, a quem deram a responsabilidade de agir como seu líder espiritual, em lugar de Moisés. Arão obedeceu e transformou seus brincos de ouro em um bezerro esculpido, o que era expressamente proibido. Eles então se entregaram à libertinagem, adorando o ídolo e praticando comportamentos imorais, como comer, beber e brincar. O Senhor então ordenou a Moisés que descesse rapidamente, pois o povo que ele havia tirado do Egito se corrompera. Eles haviam se desviado do caminho que Deus lhes havia indicado, criando um bezerro de ouro para adorar e oferecendo sacrifícios a ele, dizendo: "Este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." Êxodo 32, 7 e 8. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, encontrou Josué. E ao se aproximarem do povo, que celebrava sua festa idólatra, Moisés, em um ato de justa ira, quebrou as tábuas, como um símbolo do que o povo já havia feito. Ele então retornou a Deus e pediu perdão pelo pecado cometido pelo povo, dizendo: "Perdoa o seu pecado, mas se não, apaga-me do teu livro." Deus respondeu que quem pecasse contra ele seria apagado do seu livro, mas que Moisés deveria guiar o povo ao lugar que Deus havia prometido, e um anjo o precederia. Embora o pecado do povo fosse grave, Moisés intercedeu com uma súplica pela misericórdia de Deus, pedindo perdão em nome de Israel. Caso Deus se recusasse a perdoar, Moisés se ofereceu para ser apagado do livro de Deus, a fim de redimir o povo. Moisés acreditava que o pecado de Israel era tão grande que somente um sacrifício humano poderia cobri-lo. Por isso, se ofereceu como sacrifício. Deus rejeitou o pedido de Moisés, mas essa situação antecipou o sacrifício de Jesus, que se deu por toda a humanidade, oferecendo uma expiação completa e total. Deus aceitou o perdão para a nação, mas se reservou o direito de julgar cada pecador individualmente. A promessa de Deus de permanecer fiel a Israel e continuar com eles foi reafirmada com a garantia de que seu anjo os guiaria. 2. Moisés e o ídolo de Neustã. Nos livros dos reis, é mencionada uma imagem de uma serpente enrolada em um poste chamada de Neustã. Esse episódio é relatado no livro de Números. Após a libertação do Egito, o povo começou a reclamar de suas condições de vida. Como resposta, Deus enviou serpentes venenosas que atacaram o povo, causando muitas mortes. Quando o povo se arrependeu e pediu a Moisés que intercedesse, Deus ordenou que ele fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em um poste. Ele prometeu que qualquer pessoa que olhasse para a serpente de bronze seria curada das mordidas das serpentes. Contudo, com o passar do tempo, os israelitas começaram a adorar a serpente de bronze feita por Moisés. As reformas de Ezequias, mas a adoração a Neustã pode ter ocorrido muito antes de seu reinado. Segundo 2 Reis 18:4, Ezequias destruiu os altos lugares de culto pagão, derrubou as imagens e pedras comemorativas e cortou os azerins. Ele também destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquele momento os israelitas a haviam venerado, queimando incenso a ela. Essa serpente era chamada Neustã, uma escultura de bronze. Embora seja compreensível como um objeto que havia trazido cura milagrosa pudesse se tornar um ídolo, ainda assim, isso representava uma violação clara dos mandamentos de Deus. A serpente de bronze foi uma instrução divina durante o incidente descrito em Números, mas não há indícios de que Deus pretendesse que ela fosse adorada de forma contínua.
Curiosamente, a tradução literal de Neustan é peça de bronze. É possível que Ezequias tenha dado esse nome para lembrar ao povo que se tratava apenas de um objeto sem poder, enfatizando que foi Deus quem trouxe a cura, não a serpente de bronze. A lição que podemos tirar de Neustan é que até as coisas boas e as pessoas boas podem se tornar ídolos em nossas vidas. Toda adoração, louvor e gratidão devem ser direcionados unicamente a Deus, independentemente de qualquer história notável que algo ou alguém tenha. Deus queria matar Moisés em Êxodo. A sarça ardente foi o momento em que Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito e guiá-los à terra prometida. Moisés também é lembrado como o legislador e mediador do antigo pacto. O encontro com Deus na sarça ardente, quando Deus chamou Moisés para ser o libertador de seu povo, foi um marco crucial em sua vida. O Senhor prometeu libertar os israelitas e levá-los a Canaã, uma terra de abundância. 40 anos após fugir para Midian, Moisés retornou ao Egito, seguindo a ordem de Deus, acompanhado de sua esposa e filhos, Zípora, Gerson e Eliezer. No entanto, antes de Moisés cumprir sua missão, ele precisava aprender a obediência. Ele havia falhado em circuncidar seu filho Gerson ou Eliezer, possivelmente devido à resistência de Zípora a Êxodo 4, 24, 26. Durante uma parada no caminho, o Senhor encontrou Moisés e esteve prestes a matá-lo. Zípora, então, usou uma pedra afiada para realizar a circuncisão em seu filho e lançou o prepúcio aos pés de Moisés, dizendo: "Certamente és um esposo de sangue para mim." Após esse ato, Deus o deixou viver. A transgressão de Moisés não é claramente explicada em Êxodo 4, 24, 26, mas as circunstâncias fornecem pistas. O rito da circuncisão, que simbolizava o pacto entre Deus e seu povo, parece ter sido negligenciado por Moisés. Isso pode ter ocorrido devido à pressão de Zípora, que claramente não concordava com a prática. Ela provavelmente o convenceu a não circuncidar seu filho, o que explica sua raiva quando realizou o ato. Ela acreditava que ao derramar o sangue de seu filho, teria salvo a vida de Moisés. Moisés havia desobedecido a ordem de Deus, e isso demonstrou a necessidade de trabalhar em sua própria vida antes de assumir seu papel de líder espiritual. Deus exige santidade de seus representantes, e Moisés, mesmo sendo chamado para libertar o povo, ainda precisava corrigir áreas de sua vida. Deus é severo em seus julgamentos, deixando claro que não é um Deus com quem se deve brincar. Para que Moisés pudesse ser o libertador, ele precisava corrigir seus erros pessoais, pois Deus é santo. Este julgamento se aplica aos israelitas, pois Deus não usará um povo injusto para julgar outro. Moisés estava inadequado para exercer a liderança espiritual devido ao pecado não resolvido, e esse problema precisava ser tratado antes que ele pudesse cumprir sua missão adequadamente. Após Zípora cumprir a tarefa, a situação foi resolvida. Deus decidiu que Moisés não entraria na terra prometida, apesar de sua dedicação e liderança. À primeira vista, a punição pode parecer desproporcional ao erro cometido. O incidente em que Moisés golpeia a rocha no deserto, em frustração com os israelitas, não parece ser uma razão justa para impedir que ele visse a terra prometida, especialmente considerando tudo o que ele havia feito até ali, como liderar os israelitas na saída do Egito, atravessar o Mar Vermelho, entregar os 10 mandamentos no Monte Sinai e vencer diversas batalhas. Então, por que Deus permitiria que um único golpe de rocha em Meribá fosse motivo para essa proibição? Os israelitas, insatisfeitos com a falta de água, se queixaram com Moisés e testaram o Senhor. Moisés então clamou a Deus por ajuda, dizendo que o povo estava prestes a apedrejá-lo. O Senhor lhe ordenou que se adiantasse e levasse consigo alguns anciãos de Israel, além da vara com a qual ele havia golpeado o Nilo. Deus prometeu estar diante de Moisés na rocha em Horebe e que ao golpear a rocha, a água fluiria para que o povo pudesse beber. Moisés seguiu as instruções de Deus e diante dos anciãos a água brotou da rocha, saciando a sede do povo. Nesse episódio, os israelitas apresentaram seu problema. Moisés subiu até Deus, que deu instruções específicas, e ao segui-las, a água jorrou da rocha.
No entanto, na segunda vez em que o povo reclamou pela falta de água em Meribá, Moisés se frustrou e desobedeceu a Deus. Em Números 20, quando os israelitas chegaram ao deserto de Zim, perto de Cádiz, eles mais uma vez se queixaram de não terem água. Ali, Miriam morreu e foi sepultada, e o povo se rebelou contra Moisés e Arão, dizendo que prefeririam ter morrido com seus irmãos, antes que fossem trazidos para aquele deserto sem água. Moisés e Arão, então, se retiraram da assembleia e caíram em oração na entrada do tabernáculo. Foi quando a glória do Senhor apareceu e Deus ordenou a Moisés que pegasse a vara e com Arão reunisse o povo e que falasse a rocha diante deles para que dela saísse água. Moisés então pegou a vara e seguiu a ordem do Senhor, reunindo o povo diante da rocha. No entanto, em vez de falar com a rocha, como Deus havia ordenado, Moisés, irritado, golpeou a rocha 2 vezes com a vara. A água fluiu, saciando a sede da congregação e do gado, mas o Senhor repreendeu Moisés e Arão, dizendo que, por não crerem em sua palavra e não o santificarem diante do povo, eles não conduziriam a congregação à terra prometida. Esse incidente ficou conhecido como as águas de Meribá, onde o povo contendeu com o Senhor e ele se revelou como santo entre eles. Deus havia se cansado da constante rebelião do povo, e Moisés, diante dessa situação, também se frustrou. Embora pareça que Deus tenha punido severamente Moisés, é necessário entender que o primeiro golpe na rocha prefigurava Cristo, conforme está em 1 Coríntios 10, 1-5, que fala sobre os israelitas sendo batizados em Moisés e seguindo a nuvem, passando pelo mar e sendo sustentados por Deus. Todos os israelitas passaram sob a nuvem e pelo mar, e comeram o mesmo alimento espiritual, e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, sendo esta rocha Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e eles foram dispersos no deserto. Moisés seguiu as instruções de Deus ao golpear a rocha em Êxodo 17, mas desobedeceu ao golpear a rocha em vez de falar com ela em Números 20. O incidente registrado em Números 20 foi o segundo golpe de Moisés na rocha, sendo o primeiro em Êxodo 17. Como resultado, aprendemos que Moisés foi punido por golpear a rocha 2 vezes, em vez de apenas uma, como havia sido orientado por Deus. Em 1 Coríntios, entendemos que a rocha no deserto representava o Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Êxodo 17, o Senhor instruiu Moisés a golpear a rocha para criar uma imagem de Cristo como nosso Redentor. Cristo é nossa rocha e pedra angular, que foi golpeada por nossa causa, trazendo águas vivas, como é mencionado nos Salmos e em Isaías. Além disso, o livro de Hebreus declara que Cristo morreu uma única vez, e não há necessidade de mais sacrifícios pelos pecados. Assim, em Êxodo 17, Deus pretendia que Moisés golpeasse a rocha apenas uma vez, simbolizando o sacrifício único de Jesus que trouxe salvação. Mais tarde, em Números 20, Deus instruiu Moisés a falar com a rocha, para que a imagem de Cristo como a rocha fosse preservada. Quando Moisés decidiu golpear a rocha pela segunda vez, isso distorceu a imagem original, fazendo com que as pessoas pensassem erroneamente que Cristo teria que ser sacrificado repetidamente para trazer a salvação. Por isso, Deus puniu Moisés para corrigir esse erro e garantir que compreendêssemos corretamente a imagem da rocha. Como resultado dessa desobediência, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, o que mostrou que a salvação não poderia ser alcançada pelas obras da lei, representadas por Moisés, mas apenas pela obra de Jesus, representada por Josué, cujo nome é Yeshua ou Jesus. Quando Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para obter água, ele reagiu com ira, em vez de agir com calma e respeito. Por isso, foi proibido de entrar na terra prometida. A história dos magos de Faraó é contada em Êxodo 7, quando Moisés e Arão confrontaram o Faraó no Egito e exigiram a libertação do povo de Deus da escravidão. Para validar sua mensagem, Moisés e Arão realizaram milagres.
Moisés se destacou por sua autoridade e pelos milagres que realizou, sendo incomparável nesse sentido até aquele momento, como é dito que nenhum outro profeta se igualou a Moisés em Israel. Mesmo com os milagres que realizou, Moisés enfrentou a oposição dos magos de Faraó. Deus instruiu Moisés e Arão a mostrar um sinal de autoridade ao Faraó em seu primeiro encontro, lançando a vara de Arão ao chão. Quando isso aconteceu, a vara se transformou em uma serpente. O Faraó, então, chamou seus magos, que também conseguiram transformar suas varas em serpentes. No entanto, a serpente de Arão devorou as serpentes dos magos, o que deveria ter sido visto como um sinal ameaçador para a corte de Faraó. Faraó então convocou seus magos, especialistas em magia e adivinhação, além dos feiticeiros habilidosos nas artes da bruxaria. Esses magos, sacerdotes e adivinhos do Egito realizaram o mesmo feito com suas artes secretas e encantamentos, lançando suas varas ao chão, que se transformaram em serpentes. Contudo, a vara de Arão devorou as varas deles. Apesar desse sinal, o coração de Faraó se endureceu, e ele não os escutou, como o Senhor havia dito. Os magos conseguiram reproduzir as pragas que Moisés e Arão haviam trazido, a começar pela praga do sangue, quando transformaram a água em sangue, assim como Moisés havia feito com o rio Nilo. O Senhor instruiu Moisés a pedir a Arão que estendesse sua vara sobre as águas do Egito, rios, córregos, tanques e outros depósitos de água, para que se transformassem em sangue. Moisés e Arão obedeceram, e quando a vara foi levantada, a água do Nilo se transformou em sangue à vista de Faraó e seus servos. Os peixes morreram, e a água do Nilo se tornou imprópria para consumo, fazendo com que o rio fizesse um grande mau cheiro. Apesar disso, os magos egípcios usaram suas artes secretas para realizar a mesma façanha, e novamente o coração de Faraó se endureceu, não ouvindo o Senhor. Esse comportamento dos magos é uma grande insensatez, pois as pragas eram maldições enviadas por Deus. Em vez de tentar reverter a maldição, eles optaram por replicá-la, multiplicando o problema do povo egípcio. Eles não estavam preocupados em aliviar o sofrimento, mas, de maneira distorcida, estavam apenas tentando demonstrar poder. Na segunda praga, as rãs tomaram o Egito, e os magos agravaram a situação ao conjurarem ainda mais rãs. Porém, após esse evento, a autoridade dos magos foi limitada, pois não conseguiram mais reproduzir as pragas e, finalmente, admitiram que estavam testemunhando o poder de Deus nos sinais realizados por Moisés. Os magos confessaram ao Faraó que aquilo era o dedo sobrenatural de Deus, mas o coração de Faraó ainda se endureceu e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. Satanás havia concedido aos magos do Faraó poder para replicar alguns dos sinais realizados por Moisés e Arão, mas, embora não tão poderoso quanto Deus, Satanás, um dos anjos mais elevados de Deus, possuía o poder de enganar, imitar milagres e até prever o futuro com certa precisão. Porém, a força de Deus se sobrepôs aos planos dos feiticeiros egípcios. Eles não conseguiram reproduzir a praga dos piolhos, o que demonstrou a superioridade do poder de Deus sobre as forças de Satanás. A capacidade de realizar milagres pode ser usada para evidenciar o sobrenatural, mas não para afirmar a veracidade de algo. Esses magos eram homens eruditos e inteligentes, mas Paulo destacou que não possuíam a sabedoria que vem de Deus. Muitos se maravilham com qualquer poder espiritual real, sem considerar que esse poder pode ter uma origem maligna, ao invés de divina. Mesmo que um novo poder pareça ter as respostas que buscamos, não devemos ser seduzidos por ele, pois forças demoníacas podem se disfarçar de anjos de luz. A força de Deus é sempre suficiente para vencer as limitações de Satanás, e sua autoridade prevalecerá até nos últimos dias. Deus permanece no controle. Moisés subiu ao Monte Nebo, enquanto o povo de Israel acampava nas planícies de Moabe. A partir do topo do monte, ele teve uma visão clara de toda a terra prometida, até a costa do mar ocidental. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, toda a região de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar Mediterrâneo, incluindo o Neguebe e o vale de Jericó,
até Zoar. Moisés se destaca por sua dedicação a Deus ao longo de sua vida, sempre esperando em Deus para orientações, como um servo espera por seu mestre. Ele se esforçou para seguir o padrão dado por Deus no Monte Santo. Moisés não negligenciou seu dever. Sua consideração pelo nome do Senhor era profunda, sua lealdade à causa de Deus era firme e sua fé na palavra do Senhor inabalável. Apesar de ser um servo de Deus, Moisés enfrentou a morte, como é o destino de todos os homens. Apenas 2 pessoas na história conseguiram partir deste mundo e entrar na glória sem passar pela morte, mas Moisés não era uma dessas pessoas. No fim de sua vida, Deus lhe deu a visão da terra que ele havia deixado ao sair do Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo, saindo das planícies de Moabe até o topo de Pisga, e teve uma visão de Canaã diante dele. Assim como Moisés, todos nós também passaremos por um momento de encontro com nossos antepassados, e é nosso desejo que, ao chegarmos lá, possamos subir com a mesma disposição com que Moisés fez. A maneira como Moisés morreu é impressionante, e as circunstâncias ao redor de sua morte são extraordinárias. O Monte Pisga tem uma elevação de 4.500 pés, quase 1 milha de altura. Poucos homens com 120 anos de idade poderiam escalar uma montanha dessa altura e ainda viver para contar a história, mas Moisés conseguiu. Ele subiu sem a necessidade de um caminho largo ou qualquer ajuda. Isso demonstra sua força e vigor excepcionais, já que Moisés, com quase 120 anos, subiu um pico de 4.500 pés de altura, sem mostrar qualquer sinal de cansaço. Ele não estava se lamentando, mas desfrutando de sua última visão de Canaã. Moisés sabia há muito tempo que morreria sem entrar na terra prometida, e ele estava plenamente consciente de sua partida iminente. A morte de Moisés, embora previsível, revela a sabedoria e o amor de Deus, assim como sua graça. Após saber que morreria sem alcançar Canaã, Moisés nunca fez reclamações nem orações contra esse destino. Ele sabia que tinha cumprido sua missão, que era guiar o povo de Israel através do deserto. Sua morte ocorreu na melhor companhia possível, pois ele morreu fiel à sua missão, e embora não tivesse filhos ou uma linhagem para acompanhar seu fim, ele morreu de maneira apropriada para sua vida. Moisés viveu 120 anos e manteve sua saúde de maneira extraordinária. Ele nunca precisou de óculos, muletas ou cuidados especiais, e sua vida foi marcada por vigor e dedicação. O versículo 6 de Deuteronômio 34 é notável ao afirmar que Moisés foi enterrado por Deus. O Senhor o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o local exato de seu sepultamento. Esse foi um ato único na Bíblia, pois Deus foi quem enterrou Moisés, o único ser humano que teve tal honra. O Senhor ocultou o túmulo de Moisés para evitar que se tornasse um local de adoração, preservando assim o propósito divino para sua morte. Hoje, ao se aproximar do Monte Nebo, encontramos muitos estabelecimentos como santuários, vendedores de pipocas e amendoins, além de passeios turísticos e até bondes que levam os visitantes ao local, com grandes faixas indicando o suposto local de sepultamento de Moisés. No entanto, o verdadeiro local foi ocultado, o que era de extrema importância para Deus, a ponto de gerar um confronto angelical. O diabo disputou o corpo de Moisés, como mencionado em Judas 9, um evento que não é registrado em outra parte da Bíblia. A natureza dessa disputa não é explicada, mas o versículo revela que o arcanjo Miguel, ao confrontar Satanás sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a fazer acusações, limitando-se a dizer: "O Senhor te repreenda". Esse episódio é único em Judas e levanta a questão de como essa informação foi transmitida, talvez por tradição, embora não tenhamos certeza sobre sua origem. Embora não possamos afirmar com certeza, é possível que Satanás desejasse o corpo de Moisés para construir um santuário no local. Miguel, no entanto, se recusou a emitir qualquer julgamento e, em vez disso, se submeteria completamente à autoridade de Deus. Esse incidente ilustra que, embora Miguel seja um ser poderoso, sua força não o impede de demonstrar uma completa submissão ao Senhor.
A hierarquia entre os anjos e sua obediência à autoridade divina é clara, e isso reforça a ideia de que a submissão não diminui o valor ou o propósito de um ser. A força de Miguel não estava em questão, e sua obediência a Deus só realça sua grandeza. O confronto entre Miguel e Satanás é um mal necessário, algo que ninguém aprecia, mas que deve ocorrer para corrigir, purificar e unir a comunidade. Um evento importante que também envolve Moisés é a transfiguração de Jesus, um acontecimento significativo mencionado nos 4 evangelhos. Após realizar milagres e prever sua morte, Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde sua aparência se transforma, ficando radiante, com seu rosto brilhando como o sol e suas vestes tornando-se brancas como a luz. Esse momento reflete a presença real do reino de Deus, com a identidade e missão de Jesus sendo reveladas de forma profunda aos seus discípulos. Durante essa transfiguração, Moisés e Elias aparecem, representando a lei e os profetas, respectivamente, e testemunhando sobre Jesus, o Messias. Moisés é visto como um dos maiores líderes judeus, mas Jesus é considerado ainda maior, sendo ele quem cumpre a lei. Elias, por sua vez, conecta a profecia dos dias de Samuel com os profetas que seguiram, sendo visto como o precursor do Messias. Em Malaquias 4:4-6, tanto a entrega da lei por Moisés quanto o envio de Elias antes do dia do Senhor são mencionados, reforçando a conexão entre esses 2 grandes personagens do Antigo Testamento e a vinda de Jesus. A presença de Moisés e Elias na montanha com Jesus simboliza sua majestade e a superioridade de Jesus como o Filho de Deus que os transcende. No Antigo Testamento, a nuvem da presença de Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai e encheu o tabernáculo. Ela também guiou os israelitas pelo deserto e encheu o templo de Salomão com a glória do Senhor. Jesus, ao cumprir tanto a lei quanto os profetas, demonstrou sua superioridade sobre Moisés e Elias, cujas revelações apontam para ele como o Filho encarnado de Deus e o profeta definitivo. Mesmo depois de testemunhar esses feitos, ele ansiava por algo mais profundo, um relacionamento pessoal com Deus. Para Moisés, conhecer a Deus era mais valioso do que todas as bênçãos e maravilhas que já havia experimentado. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, é explicado que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Deus respondeu ao pedido de Moisés, dizendo que sua presença estaria com ele, destacando o fato de que Moisés encontrou favor diante de Deus. No entanto, Moisés não estava satisfeito com esse relacionamento. Ele queria conhecer mais sobre Deus. Apesar de já ter presenciado tantos milagres, ele desejava um relacionamento mais profundo. Moisés expressou esse desejo dizendo: "Por favor, ensina-me os teus caminhos para que eu te conheça." Ele estava como um homem faminto por uma refeição completa, não satisfeito com pequenos pedaços, mas desejando se aprofundar no conhecimento de Deus. Moisés compreendia o desejo de buscar a Deus de forma intensa, como no Salmo 42, onde é descrita a alma que anseia por Deus, como o cervo que busca pelas águas. Ele sabia que conhecer a Deus era o verdadeiro significado da vida eterna, e não apenas um simples ato de frequentar lugares sagrados. Moisés exemplificou a intercessão e mediação com Deus, sendo um grande homem de fé. No entanto, um mediador ainda maior do que Moisés surgiria, Jesus Cristo, em quem Deus também se agradou. Graças a Cristo, os cristãos podem desfrutar dos mesmos privilégios que Moisés teve, podendo conhecer a Deus de maneira pessoal. Moisés, desejando ainda mais do que já havia experimentado, pediu a Deus que lhe mostrasse sua glória. Ele queria testemunhar uma manifestação visível do Deus invisível, uma exibição pública de sua divina majestade. Moisés fez este pedido especial: "Agora, mostra-me a tua glória." O desejo de Moisés era ir além do que já conhecia e ver de forma mais clara a presença gloriosa de Deus em sua vida. Esse pedido reflete o anseio profundo de querer mais de Deus, não se contentando apenas com momentos de adoração, mas buscando uma revelação mais íntima de sua glória. A resposta de Deus foi marcada pela sua misericórdia e compaixão.
Ele prometeu mostrar a Moisés sua bondade e glória, mas explicou que não poderia revelar todo o seu ser, pois a visão direta de sua face causaria a morte. Deus descreveu a maneira como sua glória seria mostrada a Moisés, referindo-se à sua manifestação através de sua mão, costas e rosto. Em 1 Timóteo, é mencionado que Deus, o soberano eterno, habita em luz inacessível, algo que nenhum ser humano pode ver e sobreviver. Deus cumpriu sua promessa e revelou sua bondade a Moisés de forma única, permitindo-lhe ver apenas uma parte de sua glória. Ele proclamou seu nome e afirmou que teria misericórdia e compaixão de quem quisesse, mas deixou claro que Moisés não poderia ver seu rosto, pois ninguém poderia ver a face de Deus e viver. Assim, Deus, em sua misericórdia, permitiu que Moisés visse sua glória de uma maneira limitada, mas impressionante. Deus orientou Moisés a se colocar em uma fenda da rocha, onde ele o cobriria com sua mão enquanto sua glória passava. Moisés poderia ver as costas de Deus, mas não o seu rosto. Esse gesto de Deus de limitar a visão da sua glória foi uma demonstração de sua preocupação com o bem-estar de Moisés. Mesmo com essa revelação parcial, Moisés teve um encontro transformador com a presença divina que fez seu rosto brilhar de maneira extraordinária. Embora a descrição de Deus nas Escrituras seja metafórica, já que ele, sendo espírito, não tem um corpo físico, essa visão parcial da glória divina teve um impacto profundo em Moisés. Mais tarde, Jesus Cristo, como Filho de Deus, revelou a verdadeira essência de Deus. Ele disse a seus discípulos que quem o visse, veria o Pai, revelando que, através de Jesus, a presença e a natureza de Deus se tornaram acessíveis à humanidade.